Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Vamos entrando. Boa noite, Michele, Fabi. Boa noite, meninas. Quem tá me vendo pela primeira vez aí? Começou a me seguir agora? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Darli. Boa noite, Aline. Pessoal, eu sou a Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta e nesse perfil eu ajudo as mulheres que fizeram cirurgia plástica a terem e a manterem uma barriga chapada. E hoje nós estamos participando, né, da nossa sexta live. Vocês estão participando da nossa sexta live de uma sequência de 10 lives. São lives de aquecimento para a nossa semana barriga chapada. E o que é essa semana barriga chapada? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar para vocês o único método que já transformou a barriga de centenas de mulheres, de pacientes que passaram pela cirurgia plástica e não tiveram o resultado desejado, uma barriga chapada. Saíram de uma barriga estufada para uma barriga chapada. Como foi o caso da Michele, que tem um ovo na barriga, a Luciana, que estava ali com fibroses, a barriga ainda estava um pouco estufada, cheia de fibroses. Também tivemos o caso da Letícia, pós-operatório de abdominoplastia, que também estava com uma marca no meio da barriga, então ela estava com o estômago alto, a barriga bem inchada, e a gente conseguiu transformar o resultado da barriga dela e deixar de que a cirurgia plástica deixe de ser assim muita gente mira no sonho, né, e tá acertando aí no pesadelo. Então, eu quero trazer para vocês esse método na nossa semana barriga chapada, o único método desenvolvido para as pacientes de pós-operatório de cirurgias plásticas, ok? E depois da semana barriga chapada, eu vou abrir as vagas para o meu curso pago, o método barriga chapada. Dentro desse método, eu entrego para vocês toda a metodologia. Nós teremos acompanhamento semanal por 1 ano dentro da plataforma. E sempre quando a paciente entra para o método, nós temos uma sessão diagnóstico. Eu faço um diagnóstico com você e eu te guio dentro da plataforma. Então, estarei acompanhando vocês dentro da plataforma por 1 ano. E as vagas, gente, desse método, elas são limitadas justamente por causa desse acompanhamento que nós temos. Tá? Então, as vagas serão limitadas, nós vamos abrir as vagas depois da nossa semana. A abertura das vagas vai ser no dia 28 de abril. Então, fiquem atentas aí. Muita gente já me perguntou sobre a abertura das vagas e serão vagas bem restritas, tá? Justamente por causa desse acompanhamento que a gente faz bem próximo de vocês, para que vocês realmente saiam da barriga estufada, da barriga inchada, para uma barriga chapada. E por que eu faço esse método de uma forma mais individualizada, gente? Mais próxima de vocês? Porque eu prezo muito pelo meu nome, eu prezo muito pelo meu profissionalismo, eu atendo as pacientes de uma forma muito mais transparente, mais próxima de vocês. Então, eu sei que na plástica tem muita coisa que não funciona e eu prezo muito pelo resultado das minhas alunas e das minhas pacientes. Então, a gente é um grupo mais restrito mesmo, porque eu prezo pelo resultado, ok? Por isso, eu prezo pelo meu nome, pelo resultado das minhas alunas e das minhas pacientes, da satisfação de vocês de estarem aí dentro do nosso método, tá? Vamos lá? Hoje, então, nós vamos começar a nossa sexta live e o tema de hoje é até quando vocês ficam com a barriga inchada
depois da cirurgia plástica? Eu quero que vocês me mandem aí no chat quem aí de vocês está com a barriga inchada ainda depois da cirurgia plástica. Manda pra mim aí, por favor. Tá atrasando o áudio. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Antes da gente começar, só dá um ok aí no áudio pra mim, por gentileza. Todo mundo com a barriga inchada ainda, gente. Que isso? Meu Deus! Até quando, né, gente? Até quando vocês vão ficar aí com a barriga inchada? Essa é a grande questão do pós-operatório, da nossa live. Eu quero trazer para vocês um conhecimento muito interessante que vocês, eu acredito que ainda ninguém tenha passado aí de uma forma tão clara para vocês, tá? Boa noite. Ah, um outro detalhe. Durante a live, vocês podem ir me mandando perguntas, que ao final da live eu vou responder todas vocês, ok? Eu vou passar o conteúdo aqui para vocês. Eu vou passar direitinho o que acontece, né? Na plástica, que a gente ainda fica com a barriga inchada, mesmo fazendo drenagem linfática, mesmo fazendo ultrassom, radiofrequência. Manda no chat aí também quais são os procedimentos que vocês estão fazendo. Eu quero ver como que tá aí. O que vocês andam fazendo de pós-operatório? Está ruim o áudio. Vocês estão me ouvindo, gente? O pessoal do TikTok tá falando. O que vocês estão fazendo de pós? Drenagem? E tá tendo resultado? Conta pra mim. Manda aí. Vamos tentar entender um pouquinho, gente? Podem mandar as perguntas. Eu quero duas coisas de vocês. Áudio tá bom? E a imagem tá ok? Tá travando ou não? Mandem aí, por favor. Durante a nossa live podem mandar perguntas e a gente vai responder depois, tá? Quem assistiu a live ontem viu que a gente estava com um espelho aqui, né? Tava espelhada a imagem e eu acho que hoje a gente vai conseguir resolver isso, tá? Então vocês me confirmem aí se vão conseguir enxergar aqui também direitinho, tá? Podemos? Vamos lá então, gente. Olha só. Quando a gente faz uma cirurgia plástica, ontem eu falei na live sobre as fases de cicatrização. Se você não assistiu a live de ontem, ela ficou salva aqui no feed, tá? Do Instagram. Podem voltar lá e assistirem. Eu vou revisar só alguns pontos aqui para a gente entrar no conteúdo que é importante. Olha só, quando a gente tem uma cirurgia plástica, o nosso corpo, ele já desencadeia várias cascatas de inflamação, né? Então, primeiro você inflama, depois você produz colágeno, né? Produção de colágeno, que é onde vem as fibroses, né? Que foi o tema que nós trouxemos ontem. Produção de colágeno. E também, depois, né, a última fase da cicatrização, nós temos a remodelagem, que é onde a gente encerra o processo da inflamação da cirurgia. Eu acho que travou.
no TikTok, no Instagram. Tá ok aí? Tá ok? Ai, gente, desculpa, é porque ficou travando aqui. Ó, então a gente inflama, a gente faz o colágeno, produz aquela cola para colar. Se a gente produz demais, a gente tem a fibrose, que a gente comentou ontem. E aí depois a gente vem para essa fase de remodelagem. Quando vocês fazem a cirurgia plástica, o médico, ele vai atuar na pele, ele vai atuar embaixo da pele, que tem o que aqui, gente? Gordura, tá? E aqui embaixo a gente tem o músculo, que é aonde o médico não acessa. Ah, Luciana, mas o meu médico fechou minha diástase. Ele fechou a diástase, pegando aqui, ele entra com a cânula, faz a lipoaspiração nessa camada, ele remove a gordura, ele abre a pele e ele fecha aqui, ó. Ele vem só aqui em cima do músculo. Aqui em cima do músculo ele tem uma capa, né, uma membrana, onde ele aproxima o músculo reto abdominal, tá? Então, o músculo antes da cirurgia tá assim, longe, com uma diástase, tá? E depois da cirurgia, o médico só aproxima. Gente, vocês imaginem, aqui tem a diástase, os pontos aqui bem no meio, ó. Tá? Perfeito, né? Agora a gente entendeu muita coisa da cirurgia aqui. O médico entra, tira aqui bem superficial a gordura da nossa pele, ele aproxima os músculos através de uma fáscia, de uma membrana. E aí começa, depois que ele fecha o paciente, né, que ele fecha a cirurgia, o nosso corpo começa a desencadear todas essas fases aqui da cicatrização, onde vocês vão começar a inchar. Incha tudo, incha braço, incha mama, incha barriga, incha os pés, é aquela loucura, né, gente, de inchaço. Só que quando o médico entra aqui, nessa camada da lipo, quando ele faz aqui a cirurgia, a cânula, né, o equipamento que o médico usa, chama cânula da lipo, né, da lipo, ela entra aqui e ela vem para tirar a gordura. Como que ela tira a gordura, gente? Ela tira machucando a gente, né? Ela entra, o médico entra, a cânula entra e tira para aspirar toda essa gordura aqui e depois ele vem e fecha aqui. Quando ele faz isso, ele destrói os vasos linfáticos, ele destrói os vasos sanguíneos, ele destrói os nossos nervos, as nossas terminações nervosas. Então, ele destrói tudo. Por isso que quando fecha tudo, a cirurgia, começa o nosso corpo a reagir e a gente começa a ficar inchada, né? É uma condição fisiológica e esperada e natural, tá? Não tem como você sair de uma cirurgia dessa daqui e não inchar. Então, é natural, a gente vai inchar. Beleza. Só que até quando, né? Esse é o ponto da nossa aula. Até quando é o inchaço da cirurgia e o que eu tô fazendo para que o meu inchaço acabe mais rápido. O nosso corpo, ele reage a estímulos externos e internos, tá? Então, existem vários fatores que vão influenciar no seu inchaço, por exemplo. Inchaço inicial. O que mais influencia no inchaço inicial?
o uso correto da tala, do macaquinho, das espumas, do repouso, do movimento. Então, todos esses fatores, eles vão influenciar no inchaço inicial. Tá, perfeito. Passamos ali as primeiras semanas. Depois das primeiras semanas, a gente começa um processo de produção de colágeno, onde a gente ainda está inflamado, tá? A gente ainda está inflamada, mas também, ao mesmo tempo, o nosso corpo já começa a produzir cola para cicatrizar, certo? Quando o nosso corpo começa a produzir essa cola, ele pode produzir muita cola ou pouca cola. Quando ele produz muita, é quando a inflamação é muita. Então, ele é proporcional à fase anterior. Então, eu inflamei demais, foi uma cirurgia extremamente grande, agressiva, passei tecnologia, Renuvium, Body Tight, argoplasma. Então, é uma cirurgia que já tem um processo inflamatório muito grande. Então, essa paciente, ela tende a inchar mais. Ela não só tende a inchar mais, como ela tende a demorar mais o processo, tá? Isso é natural, gente. Claro que existem poucas exceções, mas a maioria das pacientes que usam as tecnologias, por exemplo, elas tendem a inchar mais tempo e ficarem mais tempo inchadas. Luciana, mas eu tô fazendo drenagem, eu tô fazendo ultrassom, radiofrequência. Aonde que essas técnicas e esses equipamentos eles vão atuar no seu corpo? Eles vão atuar nessa região superficial, na pele, na camada de baixo aqui, e eles até chegam, dependendo da mão do profissional, até aqui embaixo, tá? Só que aqui, gente, nessa parte, tá muito machucado ainda, tá? O médico já tirou todos os vasos linfáticos aqui, e isso demora, o nosso corpo ele demora a produzir vasos de novo. Por isso que esse momento inicial ele é um pouco mais incômodo, mais chato, né, de passar. Mas é basicamente o primeiro mês de cirurgia, a gente já começa um processo de desinchar. Quando a gente passa um mês de cirurgia e vocês começam a fazer drenagens, massagens, equipamentos que vão agredindo aqui a parte superficial da pele, da gordura aqui, vocês estão inflamando de novo e produzindo de novo colágeno, voltando nesse ciclo, tá? Só que lembra que aqui o médico, quando ele fecha a diástase, ele só aproxima os músculos, tá? Ele não trabalha o seu músculo. Ele não trabalha. Esse é o grande ponto. O médico não trabalha o músculo para você. Ele não fortalece. O mesmo músculo que entrou na cirurgia é exatamente o mesmo músculo que saiu da cirurgia. Só que é um músculo mais próximo. A cintura é mais fina, a gente tem um abdômen mais com um menor diâmetro, ele está mais fino, né? Mas o nosso músculo é exatamente o mesmo. O mesmo. Então, se você já tem uma fraqueza muscular, o seu abdômen antes da cirurgia já é um abdômen mais enfraquecido, pode ter certeza que depois da sua cirurgia isso tende a piorar, tá? Isso vai piorar, não tende a piorar, isso vai piorar. Normalmente, o médico orienta que a gente volte, né, para as atividades em torno de 3 meses de pós-operatório. Então, você fica imobilizado com tala, placa e macaquinho, aproximadamente entre 2 e 3 meses de pós-operatório. Depois que a gente retira o macaquinho e as placas, a gente faz aquele desmame do macaquinho, a gente começa a olhar como é que realmente está ficando a nossa cirurgia, né?
Como é que a gente começa a colocar uma roupa diferente, para ver se tá ficando legal, né? Se a gente tá gostando, começa a colocar uma roupinha mais apertada e tudo mais. E aí, gente, a nossa barriga ainda continua estufada, inchada. Vocês acabam tendo a sensação de sempre uma barriga mais inchada, principalmente depois que vocês tiram o macaquinho, as placas e a espuma. Por quê? Esse inchaço tardio do pós-operatório, esse inchaço que vem depois que você já inflamou, você já produziu colágeno, já tá aqui, ele vem daqui. Ele vem da fraqueza dos seus músculos abdominais. A sua barriga no pós-operatório, ela está para frente, ela está inchada, não é por uma condição inflamatória, é por uma condição muscular. Você ficou 3 meses sem mexer no músculo. Imagina, quem faz atividade física está mais acostumado a fazer atividade física, quando para, sente, não sente? Imagina parar 3 meses. Então, mesmo que você faça atividade física ou você não faz atividade física, você vai ter essa fraqueza da parede abdominal, tá? E aí vem esse estufamento, esse inchaço, a barriga fica inchada. Fica tão inchada que muitas vezes a gente dá uma curvadinha nas costas aqui e a nossa barriga fica bem para frente, tá? Bem para frente. Qual que é o objetivo de trabalhar essa questão muscular aqui para a gente conseguir atingir o resultado da barriga chapada que a gente deseja, né? Todo mundo quer ter uma barriga chapada, não é verdade? Depois da cirurgia plástica. E aí a gente começa a trabalhar, a fortalecer uma musculatura muito mais profunda, não só essa daqui, que o médico, né? Essa daqui, inclusive, a gente demora um pouquinho mais para trabalhar ela. A gente entra com exercícios bem específicos que vão diminuir a pressão do abdômen, porque quando a gente está com a barriga inchada, a gente tem uma pressão dentro da nossa barriga maior. A gente está com a barriga estufada, inchada, empanzinada. A gente sente, parece que vai explodir muitas vezes, né? Então a gente está com aquela barriga inchada, incomodando, está incomodada. A gente precisa trabalhar os músculos profundos do abdômen. Para quê, gente? Para a gente reposicionar o nosso abdômen, alinhar a nossa coluna, tá? E aí, de fato, a gente conseguir trazer aquela barriga que está inchada para o lugar, para onde o médico deixou lá atrás. Muitas vezes vocês vão no retorno, né? A gente vai no retorno médico, o médico fala assim, cara, não tem mais o que eu possa fazer, né? Não tem mais, porque qual é a parte do cirurgião nesse processo aqui, gente? É a cirurgia. É a cirurgia. E depois de 3 meses ele fala assim, agora é com você. Agora vai cuidar da sua saúde, né? Vai cuidar, vai fazer exercício, vai fazer cuidar da sua alimentação. Mas muitas vezes a gente não tem um direcionamento. Como que a gente vai fazer isso nesse momento de pós-operatório? Que a gente está tão delicado, tão enfraquecido, né? O que a gente precisa fazer? Aí muitas vezes vai para academia e lá a gente não trabalha abdômen. Primeiro que o personal não sabe, tem medo, né? Quem volta para atividade física, a maioria não volta ou não faz, porque quer proteger os pontos, né? Esses pontos aqui, a gente quer ficar mais restrito. Até quando isso? Até quando a gente vai ficar restrito do abdômen? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. A barriga, a sua barriga, ela só vai desinchar quando você começar a fortalecer os seus músculos de dentro para fora. Quando você começa a fortalecer a sua musculatura abdominal depois de um procedimento extremamente traumático como é a cirurgia plástica, você começa a desinchar,
Por quê? Porque a própria ativação dos músculos, o próprio fortalecimento, ele estimula os nossos vasos linfáticos mais profundos. Aqui embaixo, gente, aqui embaixo, ó, embaixo do músculo, nós temos os nossos órgãos, né? Vou colocar aqui bem pequenininho, ó. E junto com os nossos órgãos, ali, no meio, no emaranhado dos nossos órgãos, tem os vasos linfáticos, os vasos sanguíneos. Então, a gente consegue, quando a gente trabalha o músculo, que está bem coladinho ali, está bem próximo dos nossos órgãos, né? Ele está protegendo os nossos órgãos. O que protege os órgãos abdominais? A parede muscular. São os músculos. Então, o que protege, o que segura a nossa barriga? O que segura a nossa barriga? Os músculos. Os músculos seguram o nosso corpo, gente. Os músculos seguram o nosso corpo. Então, se o seu músculo, se o seu abdômen está enfraquecido, a sua barriga vai para frente, você não vai conseguir sustentar a sua barriga, você não vai conseguir trazer a sua barriga para o meio, você não vai conseguir manter a postura, ter mais desempenho no trabalho, ter mais fôlego, porque também a gente precisa, para quem não sabe, o nosso músculo diafragma, que é o músculo respiratório, ele tá aqui, ó. Bem aqui, ó. O músculo respiratório, deixa eu passar essa página aqui. Vou desenhar aqui para vocês. A parte muscular. Ó. Tá dando para ver? Aqui a paciente, nós, né, mulheres. Aqui embaixo, nós temos o nosso músculo respiratório. Vou desenhar mais ou menos aqui do jeito que ele é. Ele é assim, ó. Ele forma uma cúpula. Nossa, ficou horrível, gente, meu desenho. Péssimo, mas acho que até o final dessas 10 lives eu consigo desenhar melhor. Aqui a gente tem o diafragma, que é o músculo da respiração. Tá? Aqui no meio, o que a gente está vendo é o reto abdominal, que é o músculo dos gominhos, né? Que a gente tem ali na frente. Aqui tá os pontos da diástase. Ficou longe, mas é isso daqui que acontece. Eles estão tudo colado, tá, gente? Só que atrás desse músculo tem outros músculos. Tem mais 3 músculos atrás desse, que é o músculo oblíquo, são 2 oblíquos, 2, oblíquo externo e oblíquo interno, e nós temos o transverso do abdômen, tá? Transverso do abdômen. O transverso do abdômen, eu não vou conseguir desenhar, mas ele é o músculo mais profundo, é aquele que está mais próximo dos seus órgãos, tá? Quando você faz uma inspiração, ou seja, imagina aqui, ó, dá para me ver aqui? O diafragma, ele é nesse formato aqui, ó, ele é um formato de uma cúpula, tá? Quando você faz uma inspiração, ou seja, você puxa o ar, o que o diafragma faz? Ele empurra a sua barriga para baixo e ele abre as suas costelas, tá? Ele faz isso, ó. Ele empurrou. Quando a gente inspira, o diafragma desce e aí ele empurra a barriga para frente, tá? É isso que ele faz. Quando você solta o ar, você fecha as costelas, a sua barriga tende
a ficar no lugar. Só que aí, gente, quando a gente passa pela cirurgia plástica, imagina, nossa barriga, nosso abdômen estava assim, e agora ele ficou bem assim. Então tá tudo apertado aí dentro, não tá? Muitas vezes a gente sente repuxar os pontos ali, tudo. Tá bem apertadinho o nosso abdômen. A pressão dentro do abdômen, ela tá alta aqui. Quando a gente tá com a barriga inchada, a pressão do abdômen tá alta. Então, quando a gente faz uma respiração normal, rápida, como a gente respira curtinho. Normal, só para sobreviver. A gente não trabalha essa musculatura daqui, o diafragma. A gente não trabalha essas musculaturas profundas do abdômen. Essa parte muscular é a parte do meu trabalho no paciente. É a parte onde eu desenvolvo a minha metodologia, onde eu pego o meu paciente, mesmo que online, e consigo fazer com que ele reorganize essas musculaturas profundas, fortalecendo a musculatura profunda, fortalecendo o diafragma, porque a gente começa a trabalhar o músculo respiratório também, assim como os músculos reto-abdominais. Quando a gente faz esse trabalho muscular dentro do abdômen, a gente consegue um resultado muito expressivo de uma barriga alinhada, de uma barriga chapada. Por quê? A gente trabalhou embaixo. Não adianta você ficar fazendo um monte de drenagem se você não mexer lá dentro. Se você não mexer na onde realmente precisa mexer, que são os seus músculos, tá? Os seus músculos aqui que é a peça fundamental para você definir o seu resultado. Os músculos abdominais são a parte mais importante do seu pós-operatório. Porque se você... O desinchar da drenagem, ele vai acontecer, gente, natural, tá? Naturalmente. E muitas vezes, ele não acontece por, muitas vezes, um excesso de drenagem. Eu, praticamente, não faço drenagem no meu paciente. Não faço. Eu ajusto compressão, eu trabalho a questão muscular do meu paciente, e acabou. E eu dou alta para o meu paciente viver a vida. Porque quando você realinha a musculatura abdominal, você consegue trazer o seu abdômen para dentro. Então, aquele inchaço que você vê, aquele estufamento que você vê, ele só vai ser resolvido quando você tiver uma atenção especial para a sua musculatura do abdômen. E a metodologia que eu desenvolvi foi exatamente para trabalhar esses músculos nesses pacientes, nos pacientes de cirurgia plástica. Porque eu sei que depois da plástica, a gente quer ter a barriga chapada e muitas vezes a paciente não está entendendo o que está acontecendo, o inchaço abdominal não acaba e ela não sabe o que fazer para fortalecer a musculatura. O medo dos pontos arrebentarem, o medo de estragar toda a cirurgia. Aí as pessoas falam, vocês buscam na internet, cada pessoa fala uma coisa. Uma pessoa fala que não pode fazer abdominal, a outra pessoa fala que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. E aí vocês acabam não fazendo absolutamente nada para trabalhar o músculo do abdômen. O que é um grande erro. Um grande erro porque também não é entendido por muitos profissionais isso daqui. Porque só quem está no bloco, só quem está acompanhando os pacientes de cirurgia plástica, que consegue entender o que está acontecendo com o paciente e como que a gente trabalha essa musculatura, tá? Por isso que o meu foco dentro do método, dentro do MBC, é absolutamente a questão muscular. Os músculos que envolvem o abdômen são 4, o músculo respiratório. Quando a gente consegue... Por isso que as pacientes do MBC, gente, elas têm resultado muito rápido. Porque quando você alinha isso daqui,
você alinha a sua cirurgia, você resolve o problema. A barriga fica chapada. Ela fica com um alinhamento. E isso também, essa questão muscular, gente, ela transcende a estética, tá? Ela transcende. Então, além da estética, quando a gente traz para uma questão funcional, né, do nosso corpo, uma questão biológica, a gente precisa fortalecer nossa musculatura, não precisa? A gente precisa fazer isso. Porque senão daqui um pouco, daqui a alguns meses, ou um ano, 2 anos, vocês vão sentir falta disso daqui. Quando a gente tem uma parede abdominal fraca, sabe o que acontece de uma forma funcional? O que pode prejudicar? Muitas vezes, não no início ali do no pós-operatório, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Disfunções fisiológicas como intestino, problemas com a respiração, dores na coluna. Quem tem dor na coluna aí e tá com a barriga inchada, quando fortalece o abdômen e realinha o corpo, acaba com isso. Acaba. Os nossos músculos do corpo todo, gente, eles são basicamente o nosso controle, tá? O nosso controle. Quando a gente está fraco de um músculo, a gente não consegue sustentar ele. Eu falo muito, quando a gente está em pé e a gente consegue manter o corpo alinhado em pé, quem aí consegue manter o corpo alinhado? Quanto tempo vocês conseguem ficar na posição reta, com os pés paralelos, bonitinho, na postura reta? Sem fadigar, sem ficar com cansaço, falta de ar. Eu acredito que poucas de vocês. Aí o que a gente faz quando a gente está fraco? A gente estufa a barriga, a gente inclina aqui um pouco e a nossa postura cai. Por quê? A nossa fraqueza muscular do nosso corpo, principalmente do abdômen, que é o centro do nosso corpo, nosso abdômen é o centro, é o que segura, é o que nos dá a sustentação, é o que nos põe de pé. É o que nos põe de pé. Quando isso daqui tá fraco, a gente perde o controle tanto de perna, a gente cansa, quanto de membros superiores, a postura cai, tá? A postura cai. O cansaço acontece, o desânimo acontece. E a tendência a longo prazo, se você não se atentar para o fortalecimento do abdômen, é sempre piorar, tá? Então, é uma questão de não somente estética, claro que nós buscamos a estética na cirurgia plástica, mas eu tenho também o meu olhar aqui com uma questão funcional, tá? Do paciente. Tudo bem? Estamos entendidas? Por que tá inchado aí? Estamos entendidas o porquê que muitas sessões de drenagem não vai resolver o seu problema? Eu tenho certeza que muitas aqui de vocês já fizeram várias sessões de drenagem e ainda estão na mesma situação. Muitas vezes melhora, depois volta. É ou não é? Tem pessoas que estão na cinta, usando cinta, dependendo da cinta, para ficar com a barriga no lugar. As pessoas que ficam com cinta muito tempo, com um macaquinho muito tempo, é um risco, tá? Qual que é o problema? Você tá com um macaquinho, o macaquinho ele segura seu abdômen. E aí você não precisa contrair. Se você tá com um macaquinho 5 meses, 4 meses de pós-operatório, ainda tá dependente, cuidado. Cuidado, porque a hora que tira o macaquinho, você vai viver com o macaquinho? Não vai, né? Uma hora você vai ter que tirar. E a hora que tirar, se o seu músculo estiver fraco, isso aqui vai desmontar. A barriga ela vai desmontar. A barriga vai para frente, o bumbum vai para trás, a coluna vai doer e aí vai vir outros problemas. Aí o que o paciente faz? Volta com o macaquinho. E fica nesse ciclo, tá? Não é saudável, tá, gente? Ficar muito tempo com o macaquinho. Precisa haver o desmame e precisa haver o fortalecimento. Enquanto não tiver fortalecimento de abdômen, vocês não vão desinchar a barriga. Isso eu posso garantir para vocês. O que vai fazer vocês desincharem
é o movimento específico dos músculos transverso do abdômen, oblíquos, os músculos mais profundos, e também trabalhar intensamente a musculatura respiratória. Perfeito? Quantas horas? Perdi aqui. Tudo bem, meninas? Mandaram as perguntas? Eu vou começar a responder um pouquinho vocês, tá? Vamos lá, vou pegar o telefone aqui para eu... Acho que pode virar aqui. Virei para mim, por favor. Eu vou responder vocês, tá? Vou subir aqui as perguntas pra gente conversar agora mais de pertinho. Virou. Isso não vai ficar na frente. Espera, pera. Espera aí, gente. Que eu já... Só aqui pra gente. Pronto. Ai, eu não aguento vocês fazendo esse tanto de drenagem. Nossa, Deus. Quem assistiu a live da drenagem? Volta lá no feed para assistir, para entender. Não vai resolver, gente. Não vai resolver, tá? Estão gastando dinheiro à toa. Vamos lá. Vou começar a responder vocês, tá? Tenho 10 meses e também 10 meses de cirurgia, né? E também dores próximo ao umbigo e próximo às costelas, principalmente, com movimentos diferentes ou mais pesados. Por que a gente sente tanta dor, né? No pós-operatório e tardio, né? 10 meses já de... Pessoal, eu vou tirar o... Oi? Estão aí? Então, né? Olha só, 10 meses, por que a gente ainda sente esses desconfortos, né, perto do umbigo? E ao pegar fazer algum movimento mais brusco, né? Quando a gente produz muito colágeno ali, na região do umbigo, principalmente, é uma área que inflama muito, a gente produz muito colágeno, né, para aquela cola para a gente cicatrizar. E aí, quando a gente não tem a mobilidade do abdômen, a gente não trabalha a mobilidade, qualquer coisa que a gente esticar vai repuxar e vai machucar, vai incomodar. Então, quando a gente traz a mobilidade e o fortalecimento para o abdômen, isso acaba, essa sensação acaba, as dores acabam. Eu coloquei vários depoimentos ali nos stories das minhas alunas. Gente, a dor cessa, tá? A dor cessa, o desconforto cessa. Então, provavelmente é falta. Essa dor vem de uma falta de mobilidade e de uma falta de fortalecimento muscular, tá? Trabalho sentada, isso faz inchar mais. Pois é, quanto mais sentada... Imaginem vocês sentar. Como é que vocês sentam no trabalho, gente? Vocês sentam assim, curvadinha, barriga frouxa, solta, ou vocês conseguem manter a barriga retinha no trabalho? Comecem a se observarem, tá? Estou percebendo que agora está ficando mais flácida e sinto também mais estufamento. Com certeza, já tem 10 meses. 10 meses parado com o abdômen enfraquecido. Não tem como, gente. Vai estufar, vai ficar flácido, vai ficar frouxo. E a culpa não vai ser do médico, tá?
Aí vem um detalhe que eu recebi hoje numa caixinha. Ah, mas o médico, ele orientou a refazer a cirurgia, né? Ele me sugeriu da gente refazer depois de mais ou menos um ano, ou 8 meses, né? Ou 12 meses aí. Por que o médico sugere para vocês um refinamento, refazer a cirurgia? Porque é a única alternativa que ele tem. É a única. Ele vai falar o que para você? Se ele é médico ou cirurgião, ele vai falar para fazer de novo. Vamos fazer de novo, então. Não deu certo a primeira, a gente faz de novo. E será que vai dar certo de novo? Na segunda? Será que vale o sofrimento do pós-operatório? Será que vale passar por tudo de novo e não ter a garantia de que a barriga dessa vez vai ficar chapada, vai ficar no lugar? Né? Estômago alto, tudo isso, gente, todas essas queixas de vocês, estômago alto, pochete, barriga inchada, tudo isso vem de fraqueza de sustentar o abdômen. Tudo isso vem de uma questão muscular. Quando você trabalha os seus músculos, fortalece os seus músculos. Porque não é à toa, né, gente? Todo mundo fica falando a mesma coisa. Todo mundo está falando a mesma coisa. As pessoas que estão preocupadas com longevidade, as pessoas que estão preocupadas com envelhecer bem, envelhecer saudável, ter mais disposição a longo prazo. Todo mundo quer envelhecer bem, quer manter o resultado mais para frente. Não é verdade? O tanto que é difícil manter o resultado. E muitas vezes se dá por uma falta de informação, tá? Uma falta de informação. E esse é o meu objetivo aqui dessas lives, de trazer esses conteúdos para vocês, para que vocês entendam a importância de trabalhar essas musculaturas mais profundas para você ter, e não só ter, como manter também a sua barriga chapada. Manter a sua barriga no lugar, tá? Vamos lá, vou tirar mais dúvidas aqui. Sinto dor em volta do umbigo para fazer. Para fazer abdominal, tenho 4 meses. Não dá para fazer abdominal na academia no pós-operada. E eu vou te falar uma coisa. Quando a gente faz uma cirurgia plástica, nosso corpo nunca mais será o de antes da cirurgia. A nossa barriga tá cheia de ponto. A nossa, porque eu também fiz, tá, gente? Quem ainda não sabe, passei por uma cirurgia plástica, fiz mini e fechei diástase, fiz mastopexia com troca de prótese. Então eu passei por todo, além de profissional, além de trabalhar com cirurgiões, de estar no bloco cirúrgico, eu também fui paciente. Então eu entendo os dois lados. Eu entendo tanto o lado do médico, do que realmente até onde ele pode ir, e eu entendo também o lado do paciente, porque eu fui paciente. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês, não dá para vocês fazerem abdominal na academia. É uma contraindicação. Você vai sentir dor, que é o que a nossa seguidora está dizendo. Ela está sentindo dor ao movimento. E aí, por que ela sente dor? Porque no abdominal clássico, a gente aumenta, né, a pressão dentro do abdômen. A gente faz uma contração forte no abdômen, aumenta a pressão lá dentro e pode sofrer com os pontos. Aí a gente sente dor, pode afrouxar os pontos, tá? Preciso de ajuda, fiz uma cirurgia, um mês da minha cirurgia, tá enorme a minha barriga. Gente, um mês de cirurgia, a gente precisa fazer tanto ajuste, eu vejo assim, muita... Cada médico tem um protocolo diferente, cada profissional faz um protocolo diferente, mas se a gente trabalha com as fases da cicatrização e respeitando a fisiologia do nosso corpo, a gente tem um resultado muito mais rápido e muito melhor. O meu método, a minha metodologia de tanto de pensamento, tá, gente? Não tô falando só do curso. Tô falando de pensar. A minha forma de pensar o meu corpo sofreu um trauma, passou por uma cirurgia,
O que eu preciso fazer para ajudar o meu corpo a cicatrizar mais rápido e a evoluir mais rápido? Será que é drenagem? Será que é um monte de sessão de drenagem? Será que é um monte de equipamento que tem no pós-operatório? Cada dia as pessoas inventam mais uma tecnologia. O mercado da plástica é muito forte, né? Então a gente é bombardeado o tempo inteiro de novas tecnologias. Mas vamos parar para entender o que cada tecnologia faz no nosso corpo para ver se vai ajudar ou se vai piorar. Porque nem sempre a tecnologia ajuda, tá? Nem sempre. Meu estômago está alto, boa noite. A minha barriga ficou boa, ficou perfeita. Parabéns. Mas no pé da barriga tá inchado. Pois é. Meu estômago está alto, um bolo gordinho. No caso, temos que fazer esse fortalecimento por um ano. Não, gente. Não. Não é. Olha só. Quanto mais a gente envelhece, menos músculos nós temos, tá? Quanto mais a gente envelhece, menos músculos nós temos. Se você começa um fortalecimento, você vai se sentir tão bem que você não vai querer parar. Quando você para, você sente falta. Você sente falta. Porque o nosso músculo precisa de ser trabalhado. Ah, Alicia, mas eu tenho que fazer todo dia? Não! Ninguém faz nada exatamente igual todo dia, gente. Ninguém faz isso. Vamos ser realistas aqui, né? A gente não faz tudo todo dia. Tem dias que a gente falha, tem dias que a gente viaja, né? Tem dias que a gente está de férias e não quer saber de nada, só quer curtir. Então não existe isso. Agora, para você manter um corpo saudável, você precisa manter uma prática, tá? Isso aí é lei. Você precisa manter uma prática de exercícios. Mas não precisa pensar dessa forma, sabe? Não precisa, tá? Não precisa. Até porque, quando a gente faz uma vez, a gente começa a entender o nosso corpo. Olha que interessante. Quando a gente começa a trabalhar o método, os exercícios, a gente começa a entender o nosso corpo. A gente passa a prestar atenção na nossa respiração, na nossa postura, no nosso dia a dia. A gente começa a entender o nosso corpo. A partir disso, a gente automaticamente começa a desenvolver outros hábitos posturais, a gente fica lembrando, sabe? A gente fica lembrando. As minhas alunas falam exatamente, eu fico lembrando de você o tempo inteiro. Então, a minha barriga, às vezes eu tô no trabalho, assim, eu lembro de me reposicionar, eu lembro de uma respiração quando eu tô muito ansiosa no trabalho, tô passando por alguma dificuldade, eu dou uma parada, eu faço o exercício respiratório. Então, tudo isso vai melhorando, vai te dando mais mobilidade para você viver mais e melhor, né? Também. Hoje fiz lipo reparo, eu acho. Queria algumas dicas para me cuidar. Vamos lá. Aqui no Instagram tem vários conteúdos. Pode stalkear tudo aqui no meu Instagram, que tem conteúdo de tudo quanto é cirurgia, de tudo quanto é momento, para vocês entenderem, aprenderem também. Tem bastante coisa. Vamos lá. Não sei o que é pior, ficar com a barriga ou fazer outra cirurgia. A gente foge, né, gente, de outra cirurgia. O ideal é usar quanto tempo de macaquinho? Se você começou a usar macaquinho, macaquinho a gente sempre usa no início, né? Acredito que nenhum médico orienta não usar o macaquinho. Mas olha, Raquel, no máximo, tá? Estourando 3 meses. Estourando. Fiz 30 sessões de drenagem e nada. Estou com 6 meses, inchada e com um bolo embaixo do meu estômago. Mônica, provavelmente, eu não sei se você ainda está fazendo protocolo de drenagem, a minha recomendação para você, 6 meses, gente, 6 meses. Se você estiver fazendo algum procedimento, para o que você está fazendo, para e dê uma atenção
para a sua musculatura, tá? E dê uma atenção para o seu músculo. Porque enquanto você não trabalhar a musculatura, esse ovo, esse estufamento, esse inchaço não vai passar, tá? E se você está fazendo sessões, inúmeras sessões de drenagem, eu recomendo que você pare de fazer. Por quê? Porque quanto mais a gente estimula um tecido, uma pele que está inchada, mais ela vai inchar. Ela vai voltar e vai entrar num processo inflamatório de novo, tá? Muito cuidado, gente, com os procedimentos de pós-operatório que vocês procuram, tá? Nada muito agressivo, nada que vai inflamar, nada que vai doer demais, doer, né, no pós-operatório. Então, é sempre tentar trazer a nossa fisiologia, né, trazer a nossa recuperação, acelerar a nossa recuperação, né? Quanto tempo de abdominoplastia é recomendado para começar a fazer o desmame? Desmame do quê? Do macaquinho ou da tala? Tá? São momentos. Eu recomendo momentos diferentes de macaquinho e tala, tá? Tem físios que tira tudo junto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de fazer primeiro o desmame de tala, depois o desmame do macaquinho. Se a paciente está comigo desde o início, normalmente a gente começa o desmame do macaquinho aproximadamente 40 dias ali, a gente já começa a fazer um desmame, tá? O macaquinho a gente vai fazendo em torno aí de 2 a 3 meses de pós-operatório. Ai, meu Deus, muita pergunta. Eu fiz lipoabdômen e tem 5 meses e meio, estou com a barriga estufada. Ainda tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. Gente, tem jeito para todo mundo. Mesmo que você já tenha 1 ano de cirurgia plástica, mesmo que você já tenha 3 anos de cirurgia plástica, mesmo que você já tenha 5 meses, 6 meses, porque a gente vai trabalhar o músculo. Então, independente do momento que você está no seu pós-operatório, você vai precisar trabalhar o músculo. E o quanto antes, melhor. Tá? O quanto antes você conseguir trabalhar a musculatura, melhor. Tá? Então, dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Barriga rígida. Rígida, provavelmente falta de mobilidade dentro do abdômen. A gente trabalha isso também. Mobilidade, dolorida. Gente, as minhas pacientes, elas aliviam a dor. Quem não viu a minha sequência de stories hoje, elas falam exatamente isso. Mostro para vocês. Elas falam, a minha dor acaba. Minha dor acaba, não sinto mais nada de dor. Nada, tá? É bem positivo quando a gente começa a trabalhar o que de fato vai fazer a diferença no nosso corpo, tá? Sara, eu estava até pensando em refazer a cirurgia e descobri você. Segura um pouquinho, tá? Segura um pouquinho aí pra gente ter essa oportunidade de fazer o fortalecimento, tá? Devo pegar mais drenagens? Essa é uma dúvida cruel. Não recomendo, Kelly. Não recomendo. Cara, eu não entendo vocês, sabiam? Não entendo vocês. Vocês fazem lá 20 sessões de drenagem. Aí não resolveu. Aí vocês vão e faz mais 10. Aí não resolveu. Aí vocês vão e faz mais 20, mais 10. Aí vocês estão fazendo a mesma coisa, entende? E não tá tendo resultado. Aí vocês vão lá e faz mais 10. Faz mais. Vocês acreditam que a quantidade de drenagem vai resolver? É isso? Eu não consigo entender essa lógica de vocês, de fazerem tantas sessões. Então, 30, teve uma aí que falou 30. Meu Deus do céu, 30 sessões de drenagem? Tenho dificuldade na respiração. Trabalhando. Gente, ó. Respiração, abdômen, postura. É tudo isso que vai. Consciência corporal. É tudo isso que a gente desenvolve depois que a gente começa a organizar a nossa musculatura, tá? Fiz lipo de dorso, quando deito, sinto esticando a pele e dói. É normal? A lipo dói, né, gente? A lipo ninguém merece. Mas aí a gente trabalha o quê? Mobilidade, tá?
Estou com 21 dias de pós e sinto muita dor na lombar. O que fazer para aliviar essas dores? Olha, tem várias coisas que você pode fazer. 21 dias de qual cirurgia, né? Abdominoplastia, tem que ver o posicionamento, porque está muito recente. Então, essas dores na lombar, agora, Ana Fernandes, normalmente podem ser decorrentes de uma postura, que você precisa ficar muito tempo deitada, às vezes você está mais deitada. Você pode fazer alguns movimentos suaves ali sentada, para aliviar um pouco essa tensão na coluna que a gente fica no pós-operatório, principalmente pouco tempo, né, 20 dias ali, provavelmente é de questões posturais, tá? Às vezes ficou muito deitada, muito sentada, então a gente sente esse desconforto. A minha recomendação para você é fazer movimentos, andar sempre a cada 2 horas, em casa ali, vai sempre respeitando o limite do seu corpo, tá? E movimentos com a coluna ali, mobilidade. Vai dando uma voltinha para um lado, para o outro, para você soltar um pouquinho essa parte da lombar, porque, gente, pega demais a lombar, né? Pega demais. 30 sessões. Estou com 45 dias de abdominoplastia, é normal. Um pouco estufado acima do umbigo, não é normal, tá? Ficar com a barriga inchada tanto tempo não é normal. Não é. Tem que avaliar o que que é, tá? Não é normal. Entrei no grupo hoje e consigo ver as outras lives? Consegue. As outras lives, Joyce, ela está no feed, tá? Ela está salva no feed. Nem algumas sessões são necessárias? Olha, Janaína, necessárias para a sua recuperação? Não, para falar assim, de recuperação. Mas, se você gosta, se sente bem, né? Tem pessoas que gostam da drenagem, dá um alívio, né, gente? Drenagem no braço, drenagem na perna, mas na barriga não mexe. Na barriga não mexe, porque quanto menos você mexer, melhor, tá? Menos estímulo. Mas perna e braço, beleza, pode fazer normal, tá? Olha, a Nádia entrou, minha aluna, seja bem-vinda. Pessoal, já estamos encerrando. Quanto tempo depois? Valéria, quanto tempo depois da cirurgia posso fazer as drenagens? Não recomendo o uso de drenagens para a sua cicatrização, para a sua recuperação e nem para a barriga estufada. Não vai resolver, tá? E não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Tá todo mundo aqui falando a mesma coisa que eu, tá? Tá todo mundo concordando comigo aqui. Não ouvi ninguém falar até agora que a drenagem resolveu. Ninguém. Então, assim, tenho 12 dias de cirurgia, o seu curso vai me ajudar? Vai, e vai demais. Pessoal, olha só. Eu vou trazer um pouquinho aqui do MBC para vocês entenderem, porque eu estou recebendo muitas perguntas no direct. E aqui também veio essa pergunta. Nós temos o MBC, o método barriga chapada, que é especificamente para pacientes a partir de 3 meses, tá? A partir de 3 meses. Eu tenho 2 produtos. O Trilha da Plástica, que é um acompanhamento ali desde a cirurgia até 3 meses. Todas as minhas recomendações, tá tudo lá. Tala, macaquinho, o que que faz, o que que não faz, exercícios de mobilidade, exercícios para você melhorar a sua coluna, tudo isso nesse primeiro momento de cirurgia. Então, para você que está com 12 dias, vai ser excelente, excelente, tá? Tem exercícios que vão te ajudar muito ali. Vai aliviar a dor, vai te trazer mais mobilidade. E quando você faz isso, você acelera o resultado, tá, gente? Então, quanto mais cedo a pessoa conseguir entrar e fazer, melhor, tá? Melhor. Depois do Trilha, a gente tem o MBC, que é para esse inchaço que vem depois, mais tardio.
Então, 4 meses, 3 meses, 5 meses, minha barriga tá inchada, tá estufada. Não tô usando macaquinho mais, não tô usando tala, não tô usando nada disso. MBC, treinamento. E o meu acompanhamento, eu vou estar ali com vocês toda semana, tá? Então, eu tô sempre com vocês. A gente vai ajustando o treino, a gente vai fazendo aulas em grupo, a gente tem a nossa comunidade no WhatsApp, então tem vários pontos aí, tá? Pessoal, muitas perguntas, eu acredito que a live vai cair. O que eu quero deixar aqui para vocês o seguinte. Essa foi a nossa 6ª live, nós estamos numa sequência de 10 lives para nossa Semana Barriga Chapada. A Semana Barriga Chapada vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar para vocês a metodologia, o meu método, que eu desenvolvi para as pacientes de cirurgia plástica, exclusivamente para vocês, pacientes que estão nesse momento de fragilidade, nesse momento emocional, e que a gente precisa trabalhar de uma forma muito mais específica e diferenciada os nossos músculos abdominais, tá? Nós vamos fazer o evento da semana do dia 21 ao dia 27 e nós vamos abrir as vagas da nossa próxima turma do método no dia 28 de abril, tá? Quem tiver no grupo vai receber as ofertas, todas as condições especiais dentro do grupo do WhatsApp. Então, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, você pode digitar aqui embaixo MBC para você receber o link para você entrar na nossa semana, tá? No nosso grupo de WhatsApp para você receber as notificações e também receber os materiais complementares. Então, tudo vai ser direcionado e mandado dentro do nosso grupo de WhatsApp. É só você digitar aqui na live mesmo, MBC, que vai chegar o link para você no seu direct, para você entrar no nosso grupo. Caso você não consiga entrar agora, o nosso link está disponível no link da bio também, e eu vou sempre soltando nos stories. Para você entrar para o nosso grupo é gratuito, vai ser gratuito, aulas online gratuitas, onde você vai ter um pouquinho mais do conhecimento da nossa metodologia. Dentro do MBC eu entrego a metodologia e também esse acompanhamento que eu faço com vocês, tá? As vagas são limitadas, justamente porque eu prezo pelo resultado de vocês, eu tenho esse cuidado com vocês para que vocês realmente adquiram o resultado que tanto desejam, tá? Essa é a minha função, esse é meu objetivo dentro do método, trazer resultados, porque eu sei que até agora muita gente está frustrada, muita gente está chateado com o médico, chateado consigo mesmo, porque a gente se culpa, né? Vocês se sentem culpadas. O que eu fiz de errado que a minha barriga não tá assim? O que eu fiz que a minha barriga não desincha, né? É mais ou menos isso. Então, o que eu quero trazer para vocês é exatamente esse cuidado e esse contato para que a gente consiga trabalhar de uma forma bem mais próxima e que, de fato, vocês tenham resultado. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de conhecer essa metodologia, tá? Só digitar aqui quem ainda não está no grupo MBC. Quem já está no grupo, fica ligadinho. A semana vai começar na semana que vem já. Faltam 7 dias, 6 dias, né? Mais ou menos. Vai ser na segunda-feira, a gente vai soltar a nossa primeira aula. Tá bom? Meninas, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Foi um prazer, é um prazer dividir esse conhecimento com vocês. E eu espero encontrar todas vocês dentro do método. Vai ser muito legal ter esse número de pessoas com a gente lá, tá bom? Nós temos a comunidade de WhatsApp, nós temos o nosso grupo e o nosso contato direto, tá bom? Um grande beijo. Amanhã nós teremos a nossa 7ª live. E eu espero vocês aqui novamente às 20 horas para a gente dividir um pouquinho mais dessa experiência de pós-operatório, tá bom? Um grande beijo. Essa live vai ficar salva no feed. Compartilhem com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam também sobre esses cuidados que a gente precisa ter no pós-operatório, sobre essa consciência, né, corporal, essa consciência do nosso músculo. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas também serão beneficiadas com esse novo olhar, né, de pós-operatório. Tá bom? Um grande beijo para vocês, uma excelente noite, fiquem com Deus e até amanhã.